Você se sente cansado, tem dificuldade de emagrecer e não sabe por quê? Existem muitas razões para isso, mas a tireoide pode ser uma delas. E você sabia que em muitos casos dá para resetar a tireoide naturalmente? Vou mostrar para vocês aqui um depoimento, ela me permitiu, tá? Você botar isso aqui. Saí de um lugar onde minha tireoide não estava tão legal e passou a ser otimizada graças a você. Hoje eu vou ao banheiro todos os dias. Bem, ela tá mencionando isso porque no post eu falei que a pessoas que tem problema com tireoide, tem tireoide baixa, elas têm problema de constipação. Mulher já tem problema de constipação. Com tireoide baixa, a coisa fica pior ainda. Né? E muitas vezes a pessoa vai lá e toma o medicamento T4 e não sente melhor. Por quê? Porque às vezes a conversão desse T4 não está acontecendo direito no corpo. Então a pessoa não percebe a melhora. Então, obviamente, se você está fazendo um tratamento, não é para você parar aí. Mas nesse vídeo eu vou explicar para vocês algumas das razões para a tireoide ficar mais lenta e formas de otimizar. Por que não, né? É natural? Vem comigo. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Camila, eu dou consultoria de saúde para mulheres de todos os ramos, performance, saúde, tudo em geral. Vamos voltar à tireoide aqui. Uma coisa que vocês precisam ter em mente. Muitas vezes vocês vão ao médico com todos os sintomas de hipotireoidismo e ele vai lá e pede apenas o exame TSH. E aí o seu TSH às vezes vai lá e dá normal e ele fala, vai para casa que o seu problema não é a tireoide. Mas muitas vezes não é muito bem isso, né? Você está com toda a sintomática ali, mas no exame não apareceu. Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa de muitas outras coisas até chegar no valor final que vai deixar você bem, tá? Esse TSH, ele é só um mensageiro, tá? Ele tá aqui no seu hipotálamo, tá no seu cérebro, tá? Ele só vai mandar mensagem pro corpo falando, aí, produz os hormônios aqui, tá? Mas muitas vezes o que acontece nesse caminho não vai passar muito bem no exame do TSH, tá? O TSH vai ajudar lá na produção do seu T4, seu corpo vai produzir T4 e uma quantidade muito pequenininha de T3, tá? O T4 é a forma inativa dos tireoidianos, enquanto que o T3 é o cara lá, mão na massa, que vai fazer tudo. Só que o seu corpo produz bem pouquinho dele. Ele precisa ser convertido por esse T4, tá? Esse T4 precisa se converter em T3, que é a forma ativa que vai lá e vai fazer tudo no seu corpo. Tá? Então muitas vezes você vai fazer os exames de TSH, vai falar que tá legal, mas você não tá vendo o seu T4, você não tá vendo o seu T3, né, na forma livre, que é a forma mais biodisponível, que você vai poder ver melhor os seus exames. E às vezes você acha que tá tudo bem, TSH bonito, mas chega o T4 já não tá bonito, o T3 tá pior ainda. Né? E existe uma coisa chamada faixa laboratorial e outra coisa chamada de exames otimizados. Né? Se você olhar lá na unidade da tireoide, se a sua tireoide estiver abaixo de 3, você já vai ter sintoma de hipotireoidismo, né? E isso não vai ser detectado direito no TSH. Um outro cara que eu quero que vocês tenham em mente, não precisa decorar nada, pelo amor de Deus, é um T3 reverso. Quem que é esse cara? Você tem o seu T3 lá, sua forma ativa, o cara que acelera o seu metabolismo, melhora a sua digestão, ele ajuda, né, na questão da constipação, te deixa mais alegre, te deixa melhor. Você tem esse cara, o T3 ativo. O problema é, se esse cara ficar alto demais, você pode ficar com hipertireoidismo, né? Que você fica com taquicardia, sudorese, fica nervosa. Não queremos isso. Então tem um outro cara que fica ali contrabalançando ele. Chama T3 reverso. Tá? Então ele não deixa esse T3 livre ficar tão alto. Ele fica ali contrabalanceando. O problema é se esse cara ficar alto demais e deixar o seu T3 baixo. E às vezes você vai ver no exame ali seu T3 legal, mesmo assim você tá com um sintoma de hipotireoidismo, porque esse cara que contrabalanceia tá muito alto. Então é interessante ver no exame também. TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso. Algumas pessoas elas vão precisar olhar os anticorpos para ver se tem autoimune, coisas do tipo, mas não é o assunto de hoje. Então eu quero que vocês tenham esses exames em mente. No caso de vocês só fazerem o TSH e falarem que está tudo bem, mandarem vocês para casa e vocês estarem com vários sintomas de hipotireoidismo, que vamos aos sintomas agora, né? Primeiro, você fica com a mente mais lenta, você fica se sentindo mais apático, mais depressivo, né? Mais para baixo. Qualidade do cabelo, qualidade das unhas fica ruim. Você pode ter constipação, retenção, né? Retenção dos tornozelos, você fica com uma retenção hídrica maior, você fica com o metabolismo mais desacelerado, fica muito mais difícil de emagrecer. Por quê? Porque você não está com o seu T3 da forma ativa lá trabalhando no seu corpo. Então fica muito baixo, aí você come um pouquinho mais, você engorda, aí você não come nada, você vai lá e continua sem emagrecer, tudo é muito mais difícil. Aí você fica com dificuldade de concentração, né? Você fica com um pensamento mais lento. Muitas pessoas vão falar com bradicardia, né? O batimento mais baixo, você não é um atleta, tá ali com o seu coração batendo a 40 e pouco.
Por quê? Pode ser questão da tireoide. Você vê que fica tudo muito mais baixo. Então esses são assim, os principais sintomas da tireoide mais baixa. Então você consegue perceber o quão é importante essa conversão do T4 em T3, né? Tanto para a sua questão metabólica, sua questão digestiva, questão de IGF-1, né? Que é um fator de crescimento, para sua massa muscular, tudo isso vai ser gerido por essa conversão de T4 em T3. Então ela precisa acontecer. Mas às vezes ela não acontece direito no corpo e às vezes é por coisas bestas, né? Às vezes é por coisas sérias. Se for por coisas simples, coisas bestas, a gente consegue resolver. Simples deficiências de vitaminas, de minerais. Uma dieta hipocalórica, né? Eu pego muita menina fitness, atletas, né? Aquelas meninas que comem muito pouquinho, elas geralmente têm a tireoide mais baixa por questão de falta de caloria, porque sua tireoide gosta de comer, sua tireoide gosta de caloria, questão de aporte de nutrientes, né? Na época em que eu era fitness também, que eu tinha lá um percentual de gordura de 10 e eu não comia quase nada, a minha tireoide ficou baixa também, fiquei com um T3 livre absurdamente baixo, tá? O metabolismo ficou lento, eu não engordei, não. Também não emagrecia, eu mantia aquela coisa. Meu cabelo era uma droga e as minhas unhas também eram uma droga. Enfim, minha vida é melhor hoje com uma tireoide mais rápida, uma tireoide mais funcional. Então vamos às deficiências. Primeiro, deficiências nutricionais. Primeira coisa que vocês sempre ouvem falar é do iodo, né? Falam, tome Lugol. Iodo. O iodo, ele vai ser responsável pela produção dos seus hormônios tireoidianos, tá? Sem iodo, a coisa ela vai ficar muito difícil, tá? Uma outra também, selênio, né? Selênio também é muito importante e ele é importante nessa conversão que eu falei para vocês, do T4 em T3, tá? Sem selênio, essa conversão ela vai ficar mais difícil, tá? Zinco é uma outra coisa também muito importante, um mineral importante na produção dos seus tireoidianos. Ferro, quanta menina na consultoria eu vejo com ferro baixo, né? Principalmente mulher pela questão do ciclo menstrual, né? E não simplesmente uma anemia causada por deficiência de ferro, mas também tem anemias causadas por deficiência de nutrientes, né? Coisas do complexo B, por exemplo. Então você vê que quando a pessoa tem um ferro mais baixo, às vezes ela também pode ter um problema na tireoide. É uma coisa para se ajustar, tá? Para produção e para conversão também. Vitamina D, né? Que a gente pensa só no sistema imune, ela é extremamente importante para o sistema imune, mas ela também é muito importante para a conversão do T4 em T3. Uma outra também é a vitamina A, ela é importante para a conversão também, para algumas clientes eu falo para comer fígado, né, o fígado de boi, que ele é rico em vitamina A, mas muita gente não vai querer. Você consegue também de vegetais, né, você consegue de cenoura, você consegue de batata doce, por exemplo, só que você tem que ter em mente que ela precisa ser convertida para a forma que realmente importa dentro do corpo. Então, às vezes, você vai ter que comer uma quantidade muito maior. Enquanto você começa aí 20, 30 gramas de um fígado, você já ia conseguir um bom aporte de vitamina A. Tá? Ômega 3, né? O ômega 3 parece que é importante para tudo, né? Ele é importante tanto para a produção quanto para a conversão também. Tá? Boro também é importante. Eu não costumo passar muito boro assim na consultoria, mas ele também é importante para regular, né, toda essa parte da conversão, toda a parte de produção também. Complexo B, tá? Todas as vitaminas B, elas também vão ajudar na questão da produção dos seus hormônios tireoidianos. Então você vê que são várias coisinhas que você consegue aí suplementar ou você consegue por alimentação e que muitas vezes a pessoa vai estar com carência e vai ter problema na tireoide por uma coisa boba, né? Então assim, esses que eu falei, se vocês pensarem nos da conversão, então muitas vezes você vai estar tomando T4, lá seu medicamento T4, mas está faltando esse nutriente para conversão. E aí não converte direito. E aí você toma T4 e você continua tendo lá todos os sintomas, né? Essa minha aluna que eu mostrei pra vocês aí, o problema dela era só questão de minerais mesmo, de vitaminas e de minerais, de nutrientes. Ela não tinha outras condições subjacentes. Porque assim, quando a pessoa tem outras condições, o negócio fica mais difícil. E assim, das condições, primeiro tem as questões autoimunes, né? Que eu falei pra vocês, Hashimoto, por exemplo. Tem questões de autoimune que são questões que eu vou ter uma abordagem completamente diferente. Obviamente eu vou estar ali suplementando o que a pessoa precisa, né, de vitaminas e minerais, só que na autoimune a dieta é totalmente diferente, a forma como eu vou agir é totalmente diferente, né? Não é o assunto de hoje. Para pessoas com autoimune, o approach vai ser diferente, tá? Outra coisa que eu vejo assim que baixa muito a tireoide é adrenal. Se a pessoa tiver lá com disfunção do eixo HPA, tiver com a adrenal zoada, já vejo a homocisteína alta, já vejo no exame, já imagino, né? Já prejudica a tireoide, prejudica a produção de progesterona e tudo mais. Então assim, quando eu percebo que a pessoa está com um problema na adrenal, vai ser a primeira coisa que eu vou atacar ali, né? Eu vou tentar resolver toda a questão da adrenal. Outras coisas que podem afetar a tireoide também são doenças metabólicas, inflamação, né? A própria insulina alta, ela atrapalha na conversão de T4 em T3.
né? Então você vê assim que são outros motivos que eu posso estar agindo. Então quando a pessoa chega na consultoria, eu vou estar ali, vou olhar todo o painel da pessoa, toda a clínica que a pessoa reclama. Se a pessoa tiver exame, eu vou olhar exame e vou entrar em todas essas partes. Então, basicamente, de suplementação, as coisas que eu mencionei para vocês, eu não suplemento ferro assim logo de cara, eu vejo se a pessoa está inflamada primeiro, para ver se o ferro está baixo por isso, né? Ferro, ferritina, vejo lá o painel do ferro, eu vejo a questão de consumo de carne vermelha, né? Que já é uma coisa que pode ajudar, o próprio fígado bovino pode ajudar, tá? Então, se a questão é toda essa, primeiro eu começo com isso. Mas dependendo de como que tá a anemia da pessoa, eu vou entrar aí com uma reposição de ferro. Os outros nutrientes também vou avaliar de acordo com toda a temática da pessoa. Se for uma aluna fitness que come um pouquinho, é fácil de resolver comendo mais, né? Só que não é fácil fazer uma pessoa que tá sequinha ali engordar para poder melhorar a tireoide, né? Engordar entre aspas, né? Mas assim, comer um pouco mais, né? Então, de suplementação, as coisas que eu falei anteriormente, eu posso estar entrando ali, dependendo da individualidade da pessoa. Também gosto de entrar com os aminoácidos que ajudam também, uma tirosina, uma taurina, tá? O complexo B, como eu falei pra vocês. Trabalho no estresse e tudo mais. Então você vê que muitas vezes você consegue consertar essa tireoide de maneira simples, tá? Eu mostrei um exemplo de uma aluna, ela não foi nem a primeira, nem a última aluna que eu consegui resolver a questão da tireoide. Pôde parar no T4, né? No T4 você não para ele assim, tá? Tem que fazer desmame, tem todo um contexto, né? E assim, tem casos em que a pessoa não vai conseguir resetar. Tem casos, né? São coisas que vão além, né, das coisas do que eu falei aqui. E aí sim a pessoa tem que ficar no tratamento de tireoide, porque não pode ficar sem tireoide, porque vai causar vários danos, vários problemas no corpo, tá? Vai afetar a mitocôndria, vai afetar muita coisa. Então não pode ficar sem tireoide, tá? Mas em muitos casos, uma deficiência de vitamina ali, um problema da adrenal, é uma coisa que dá pra resolver, você vai lá e se conserta a tireoide, não precisa ficar no T4 pro resto da vida. Bem, esse foi um caso de cliente, eu pretendo falar de outros casos de clientes aqui no canal, tem muita coisa legal na consultoria que eu gostaria de compartilhar, né, com vocês. Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos crescer essa comunidade. Beijo!